nas eleições de 26, as alianças que já começam a se formar e olhar também um pouco para o cenário de São Paulo. Por isso, nós recebemos no nosso Bastidores CNN, lá nos estúdios da capital paulista, o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. Ele é do PSD. Vamos falar com ele sobre os desafios enfrentados pelo Estado, a conjuntura nacional, as alianças para 2026 e outros assuntos. Governador, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Obrigada por aceitar o nosso convite. Convite esse feito pelo nosso sempre maravilhoso Vinícius Murad, já em tela também. Queria falar sobre um assunto que mexeu com a política nacional, foi a federação, mega federação do União Brasil com o PP nesta semana, essa super aliança que dá uma guinada na direita para as eleições de 2026, aumenta substancialmente também o poder da direita no Congresso Nacional. Agora, o MDB diz que tem conversado com republicanos, o Baleia Rossi até falou para a gente essa semana que vai buscar o presidente do seu partido, o PSD, Gilberto Kassab. O senhor enxerga essa aliança entre PSD, MDB e republicanos, eventualmente? Boa tarde, Tainá, Vinícius. Um prazer poder falar de política, de gestão, enfim, vai ser um bom início de tarde aqui para a gente bater um papo sobre os assuntos de São Paulo. E na política, de fato, política se faz com um olho no olho, com conversa, é a prática da boa política. Baleia é um grande presidente, o nosso presidente nacional Kassab, todas as possibilidades estão abertas. É claro que são dois partidos que hoje têm uma participação muito grande, uma capilaridade em todo o país, um grande número de prefeitos, grande número de senadores. O PSD tem o maior número de prefeitos antes da federação, que agora se consolida, né, da união com o PP. E o MDB também tem uma participação muito grande no cenário político nacional e aqui também em São Paulo. Mas sempre existe possibilidade de conversas, até porque existe esse grande movimento. Nosso presidente nacional, Gilberto Kassab, há muitos anos já vem dizendo sobre este movimento de diminuição do número de partidos e como isso vai ser saudável, na verdade, para o dia a dia da política. A gente chegou a ter mais de 50, 60 partidos e a gente vai migrando, então, para uma situação, a gente vai ter um menor número de siglas e aí a gente vai conseguir entender melhor as propostas de cada união de partidos que acontecem. A gente já chegou lá atrás a conversar com o PSDB, acabou não avançando esta fusão, na época não era nenhuma federação, era uma fusão, né? E a gente vê outros movimentos de outro partido. Mas, claro, o PSD está sempre atento e pronto para conversar com o objetivo da gente poder ter um grupo ainda mais forte para poder levar propostas para o Brasil e para os estados que nós atuamos. Vinícius. Governador, eu gostaria de te perguntar sobre a situação aqui de São Paulo neste momento. O cenário eleitoral para 2026 demonstra uma indefinição por conta da situação do governador Tarcísio de Freitas e da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na sua avaliação, o senhor vê alguma possibilidade de Tarcísio ser o nome da direita na presidência caso Bolsonaro não consiga reverter a inelegibilidade? Vinícius, Tainá, o que eu posso confidenciar aqui a vocês é que eu, acompanhando o dia a dia do governador Tarcísio, ele não perde um minuto sequer com a agenda eleitoral, seja aqui do estado de São Paulo ou até mesmo a presidência da República. Diferente, inclusive, de outros governadores que nós tivemos aqui, que no primeiro dia só pensavam naquilo, né? Na próxima eleição, a possibilidade de ser presidente da República. O Tarcísio tem se dedicado muito a cumprir cada proposta que nós fizemos juntos, eu como vice, ele como governador, ao longo da campanha. E temos trabalhado muito para isso. Então, esse é o foco principal. Eu, como já fui prefeito, já participei de algumas candidaturas, sei também, né, que quando você começa a falar e trabalhar a eleição no governo, acaba a gestão. E o nosso governador quer, na verdade, mostrar que para os velhos problemas a gente trouxe novas soluções e tem se dedicado, na verdade, a construir um estado com melhor infraestrutura, avanços na educação e na saúde. Então, o foco do governador é esse. Mas, claro, para a gente avançar na resposta, é importante dizer que, de fato, eu concordo com o Vinícius, o cenário é indefinido, reverter a situação do presidente Bolsonaro é muito difícil, eu entendo que vai ser muito difícil, mas claro que essa decisão dos caminhos está na mão ainda do Bolsonaro. Ele é o grande líder da direita, tem essa bagagem eleitoral, foi o responsável, na verdade, por fazer com que a direita passasse a ocupar espaços em todo o país, até mesmo o discurso da direita, que antes do Bolsonaro era um discurso muito pequeno, com pouca repercussão. Hoje a gente já tem a direita muito ativa, atuante, e essa decisão vai passar pelo Bolsonaro. No caso específico do governador, o plano dele é a reeleição, mas claro que eu sei também que na política, às vezes, nem tudo aquilo que a gente planeja é aquilo que se consolida. E pode
existir, eventualmente, né, é uma decisão do Bolsonaro que convoque o governador para essa missão. E eu falo que é uma missão porque a gente sabe que hoje, pela aprovação do governador Tarcísio aqui, fruto do trabalho do nosso time, da nossa equipe, ele tem uma eleição ou uma reeleição bem encaminhada. Claro que não existe eleição ganha antes, né, da gente abrir as urnas, mas a gente percebe que é uma reeleição bem encaminhada. Então, se ele for convidado pela direita, em especial pelo presidente Bolsonaro, vai ser uma missão que ele passa a assumir, porque não vai ser uma eleição fácil, né? A eleição nacional, ainda que eu tenha muitas críticas, né, ao governo Lula, eu ao longo da minha história sempre fui um opositor do PT, a gente sabe da força eleitoral do Lula e vai ser uma eleição complexa, difícil, né? Por isso que eu encaro esta candidatura como uma missão, seja de quem for o escolhido. Agora, para que o governador, e aí não que eu tenha escutado isso do governador, mas que eu sinto do dia a dia, o governador é muito dedicado, gosta de fazer as coisas bem feito. E para que isso possa ser possível, né, o presidente Bolsonaro, eu acho que tem que tomar essa decisão até o final desse ano, até para que não aconteça algo de última hora. Aliás, se a gente fizer um paralelo, como aconteceu com o Lula lá atrás, que levou a sua candidatura até, vamos dizer assim, os dias finais, e ali, na hora que foi constatado pela Justiça Eleitoral que ele não poderia participar, o Haddad entra, né? E isso o governador Tarcísio, conhecendo o perfil dele, conhecendo o dia a dia, como ele gosta de fazer as coisas e gosta de fazer bem feito, isso ele não aceitaria. Eu tenho convicção disso, né? Mas então essa fala, viu, governador? Essa decisão tem que acontecer com uma certa antecedência, porque uma candidatura presidencial é algo que envolve muita responsabilidade. E claro que, seja quem for o candidato da direita, nós vamos trabalhar muito para que a direita possa voltar a cuidar do nosso país, porque a gente vê, infelizmente, que o dia a dia do cidadão está muito difícil hoje em dia com o PT na liderança. Interessante, porque ele não fala exatamente do governador Tarcísio, governador Ramute, mas ele traz as indicações, e a gente costuma ouvir muito isso nos bastidores, de que é preciso uma decisão de Bolsonaro, e o que o senhor está dizendo é que está convivendo com Tarcísio, tem propriedade para falar isso, ele jamais aceitaria entrar nessa chapa, nesse arranjo que o Bolsonaro tem ventilado, de sair ele como candidato e lá na frente projetar o vice, né? O Até governador porque Tarcísio de Freitas não deixaria o governo de São Paulo para se submeter a isso. Exatamente, é exatamente isso que eu estou dizendo, mas não só isso, não só por ele, mas por poder construir, no caso, uma candidatura bem consolidada, embasada, para que possa levar, de fato, propostas consistentes para o futuro do nosso país. Então, pelo que eu conheço do perfil do governador, eu sei que ele não faria uma candidatura de última hora, isso de fato não aconteceria, partindo do próprio governador Tarcísio. E ainda do fato de que a gente tem uma aprovação bastante expressiva aqui no estado de São Paulo, e essa reeleição, como eu disse, bem encaminhada aqui. Governador, eu queria falar um pouco de PSD novamente, porque Gilberto Kassab, o presidente do seu partido, também secretário no governo de Tarcísio de Freitas, falou recentemente, né? Acredito que foi ontem até essa fala que repercutiu, de que ele não está com o governo Lula, está com o governo Tarcísio. Kassab pode até estar, até porque é secretário, mas o PSD tem 3 ministérios, então dá para dizer que tem uma ala governista dentro do PSD. O partido vai chegar fragmentado em 2026 ou vai se definir antes? Olha, primeiro vamos acompanhar um pouquinho da história. Na última eleição, né, o PSD decidiu que cada um pudesse ter a liberdade de apoiar um candidato à presidência. Nós não tínhamos um candidato e por isso que nós tivemos parte do PSD, principalmente Nordeste, posso falar do Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? A gente tem o próprio Rodrigo Pacheco, né? Então a gente tem parte do PSD que se aproxima dessa agenda do PT, ou agenda um pouco mais à esquerda, da centro-esquerda. E parte do PSD, principalmente aqui no Sul e Sudeste, que está mais próximo da centro-direita. Eu posso citar o Ratinho Júnior, né? O próprio Kassab hoje fazendo parte do governo, eu também como vice-governador. Então o PSD é um partido de centro e que não tem preconceito nesse sentido. A gente tem, de fato, atuações de políticos no espectro mais à esquerda ou mais à direita. E o que eu acho que é uma tendência natural
caso a gente não consiga uma única decisão ou o PSD não tenha a sua candidatura própria, ainda que hoje também o nosso candidato, a princípio pré-candidato, é o Ratinho Júnior, né? Mas avançando e a gente não tem um candidato, uma candidatura própria, é natural que, na verdade, o partido tome a mesma atitude que tomou na eleição passada, libere, né, os seus políticos para apoiarem este ou aquele candidato, conforme a realidade local de cada estado, por exemplo. Murad. Agora, governador, caso Tarcísio de Freitas, então, tente a reeleição, o senhor disse que essa é a tendência mais provável no momento. O senhor voltará a ser vice? Porque tem muitas conversas dizendo que Gilberto Kassab quer ser ele o vice e dizem até que ele já conversou com o senhor que isso já está pacificado. Como é que está essa situação de Kassab entrando em alguma chapa, entrando nas urnas? Olha, Vinícius, primeiro eu sempre digo que recebo com alegria, né, vários nomes que gostariam de ser vice numa futura chapa do nosso governador Tarcísio. Isso mostra que o trabalho está bem feito, né, está sendo feito corretamente. Não foi a realidade, aí não estou falando exatamente do Kassab, mas tem outros nomes que se colocaram, o próprio André do Prado, outros bons nomes, inclusive, que se colocaram. E eu usei essa expressão porque mostra, na verdade, que o governo está no caminho certo. Lá atrás, né, na candidatura do Tarcísio, a situação não era bem essa, né? A gente tinha lá um cenário eleitoral também na última eleição que apontava até o Rodrigo Garcia como franco favorito. Imagina você, Vinícius, Tainá, em fevereiro do ano da eleição, ou seja, mais ou menos daqui a 8 meses, se a gente comparar com a eleição passada, o governador Tarcísio tinha como candidato 6% das intenções de votos. Foi quando nós nos unimos, PSD, junto com a chapa do governador Tarcísio. Então, ali naquela ocasião, ninguém muito queria, né, a oportunidade de poder fazer a chapa, até porque todos achavam que ele teria poucas chances de êxito. Prefeitos, nós tínhamos 9 prefeitos no primeiro turno que apoiavam a chapa Tarcísio Felício. Então, a gente vê agora que existe os políticos, né, vamos dizer assim, e eu me enquadro também nos políticos, mas quem está fora desse cargo, no caso, outros que estão pleiteando esta posição. E é natural, porque o político sempre quer avançar ao longo da sua história política, prestando melhor serviço, tendo oportunidades de gestão em determinados cargos. Então, eu vejo com muita naturalidade quem vai decidir, até por conta daquilo que eu falei antes e para ser coerente na explicação, quem vai decidir quem será o vice do Tarcísio vai ser o governador Tarcísio. Ele tem total tranquilidade e liberdade, até porque ele tem um cenário eleitoral muito positivo, bem diferente daquilo que nós tínhamos na eleição passada, um cenário eleitoral onde ele pode ter a liberdade de escolher um nome que pode acrescentar não só na campanha, mas ao longo dos próximos 4 anos de governo. Em relação ao Kassab, ele tem serviços prestados que permitem a ele querer ser candidato a governador, a vice-governador, a vice-presidente da República, a presidente da República. Afinal, ele já prestou muitos serviços de forma exitosa nos cargos que exerceu e hoje como secretário. E é natural também que ele se coloque à disposição do governador para eventualmente poder ser candidato a vice também. Então eu e o Kassab, a gente tem muita tranquilidade e naturalidade e eventualmente num outro cenário existe também a possibilidade, aí se amplia ainda mais os números de candidatos a governador, né? Naquele cenário que eu digo que é menos provável, que é o cenário que não é o cenário da reeleição, ou seja, eu acho mais provável que o governador de fato caminhe para a reeleição, mas aí a gente tem ainda mais candidatos, né? Uma grande, longa e extensa lista de possíveis candidatos e claro que aquele que tiver o apoio da direita, o apoio do governador Tarcísio e o apoio do Bolsonaro, vai se tornar um candidato mais viável. Então, na questão do vice, diferente até do que aconteceu na primeira eleição, o Tarcísio vai ter muita liberdade para poder ponderar e escolher um nome que ele entende que possa ser um nome que o ajude não só na eleição, mas também ao longo dos 4 anos. Mas eu também, fazendo uma análise política, e nós estamos aqui para isso, a gente já viu, por exemplo, nessa chapa, algumas quase que definições. Por exemplo, 2 candidatos a Senado, um do PP, né, o Derrite, né, se colocando o nome à disposição, o próprio Eduardo Bolsonaro. Então a gente vê aí que nessa chapa, nessa união de partidos, a gente tem o PL e já tem, né, o PP contemplados nessa história. O MDB também, que já tem uma parceria com o governador Tarcísio, que foi um grande apoiador do prefeito Ricardo Nunes. A gente sabe que essa eleição do prefeito Ricardo Nunes, a participação do governador Tarcísio foi importantíssima para o resultado positivo do prefeito Ricardo Nunes, claro, do prefeito também, mérito dele, mas essa parceria
com o Tarcísio foi fundamental e importante. Então aí restam outros partidos e é natural que aí, chegando mais perto da eleição, a eleição ainda está muito distante. Os jornalistas, né, obviamente, têm que trabalhar nisso, analisando pesquisas, buscando antecipar o cenário, mas eu, que não faço parte assim da política tradicional, sou um político, claro, né, vejo ainda muito distante o cenário eleitoral, mas já dá para adiantar algumas coisas, como eu estou fazendo nessa tarde aqui com vocês. Obrigada pela análise. Inclusive, governador, quem vem agora é o Vitor Irajá, falando aí também dos estúdios de São Paulo. Contigo, Irajá. Governador, muito boa tarde. Governador, pegando até um gancho no que a Tainá disse, né, sobre essa presença de 3 ministros do PSD no governo Lula, há também representatividade do PP, por exemplo, também do MDB, que o senhor acaba de citar. E eu queria entender, em meio a essas costuras, a gente sabe que o governo Lula tem tentado atrair lideranças desses partidos ao centro, condicionando, inclusive, com o apoio nas eleições do ano que vem. Agora, com essa questão da federação entre PP e União, há uma série de narrativas em torno de quem apoiaria essa união desses dois partidos. Eu queria entender, exatamente por essa presença de membros do PSD no governo e essa composição com os demais partidos ao centro, como essas costuras junto com o governo federal estão se dando, pensando do ponto de vista de apoio ou da construção de uma candidatura independente ou de apoio pela continuidade de um projeto apoiado pelo PT? Então, é justamente, né, essa colocação sua é justamente mais uma pressão que o Centrão, né, o centro, na verdade, faz em relação à definição do Bolsonaro. Eu acho que tudo isso também passa pela definição do Bolsonaro. Por isso que procura-se acelerar essa definição, uma certa pressão de alguns partidos, justamente para que eles possam ver que caminho vão seguir, baseado, obviamente, na escolha de apoio do presidente Bolsonaro, que tem também uma força política inegável, né? Um candidato muito forte, seu apoio será fundamental nessa construção de um candidato de direita e de centro, né? Ou de centro-direita. E é por isso que a gente tem esse movimento também, porque ele define, inclusive, os próximos apoios dos partidos em relação ao atual governo, o governo Lula, ainda que a gente tenha partidos que tenham parte, né, dos seus integrantes próximo da esquerda e parte próximo para a direita. Mas do ponto de vista institucional, a gente viu agora na questão de União Brasil, né, onde o partido se posicionou de uma forma quase que neutra, mas, claro, o Alcolumbre, por exemplo, já teve uma atuação mais forte para garantir que o ministro fosse indicado, um nome indicado por ele. Então, a gente percebe que este cenário também é um cenário incerto, dependendo da definição do candidato da centro-direita. Vamos entrar um pouquinho em São Paulo para as avaliações do governador sobre o que acontece no estado. Dados divulgados ontem pela Secretaria de Segurança Pública revelaram que na cidade de São Paulo, na capital, houve aumento no número de homicídios dolosos. Subiu de 122 para 132. Os furtos também subiram no primeiro trimestre deste ano, se fizermos a comparação com o mesmo período de 2024. O que explica o aumento desses crimes específicos na sua avaliação, governador? E o Estado passou por uma crise recente imensa em relação à segurança pública, uma crise que recaiu, inclusive, sobre a imagem do próprio governador Tarcísio de Freitas. Parece que a temperatura arrefeceu um pouco, mas ainda assim é um ponto de atenção. O senhor acredita que o governo tem conseguido responder à altura a essa crise recente? É natural que a imprensa faça algum recorte. Você fez um recorte dos dados e dos indicadores de segurança baseado naquilo que foi negativo. Eu posso também falar que o número de homicídios caiu, latrocínios, roubos, né? Todos esses dados são, inclusive, nós temos dados que são os melhores da série histórica desde lá de trás de 2001. Mas a gente tem que olhar para o problema, governador. Como? A gente tem que olhar para o problema, reconhecer os avanços, mas olhar para o problema. Cada um na sua missão, mas eu também tenho que mostrar, né, a atuação das forças. E é natural, e está certa você de colocar a questão de parte dos homicídios, né, também, ou dos furtos, como você acaba de colocar. Mas nós estamos trabalhando muito em relação à segurança pública, por isso que a gente tem indicadores muito positivos. Você reportou uma crise na segurança, eu não entendo como uma crise de segurança. O que nós vimos ali foram ações pontuais em relação à atuação
dos policiais militares, que são mais de 80 mil policiais militares. Lamentavelmente, a gente não pode garantir que nesse momento a gente não tenha uma atuação fora dos protocolos e dos procedimentos, ou alguma atuação que infrinja a ética necessária para um profissional que é um policial militar atuar. Mas o que a gente tem que fazer é que quando a gente descobre ou identifica algo assim, nós temos que ser rigorosos. Mais de 400 policiais foram expulsos, né, das forças de segurança na gestão Tarcísio. Então nós estamos tomando, sim, atitude quando identifica alguma ação que está fora dos protocolos, aos quais, inclusive, eles foram exaustivamente treinados. Então, essa atuação. O resultado da segurança pública também, nós temos um impacto, principalmente que você citou os furtos, na questão da legislação. É importante que a gente diga, e a gente sempre insiste também nessa tecla. A gente tem, infelizmente, a reincidência, que é analisada hoje em dia, não tem uma análise especial da legislação para que a gente possa evitar a reincidência. A questão das saidinhas, você acompanhou, houve uma votação, inclusive o nosso secretário Derrite deixou o cargo, assumiu como deputado federal, houve uma votação e depois o judiciário entendeu que a proibição das saidinhas era só para os novos presos e não para aqueles que já permaneciam respondendo a crimes anteriormente. Só na última saidinha foram 1.000, né, aqui no estado de São Paulo, que não retornaram às suas penitenciárias e, consequentemente, estão colocando as nossas vidas em risco. Então, a gente defende uma modernização da legislação, e aí eu posso antecipar essa questão da PEC, da segurança proposta pelo ministro Lewandowski, que na minha opinião fez uma... Está no Congresso Nacional já. Que na minha opinião fez uma declaração infeliz, que depois corrigiu e depois retomou a sua declaração, onde ele disse que a polícia prende mal, né? Por isso que a justiça, a justiça atua mal, por isso que a justiça não consegue manter, né, os criminosos presos. Eu acho que ele está equivocado nessa afirmação, ele desvaloriza o trabalho das forças de segurança do Brasil inteiro e quando a gente faz a crítica à legislação, não estamos falando ao juiz A ou ao juiz B. A gente está dizendo que é preciso, sim, uma mobilização do Congresso para que a gente possa modernizar a nossa legislação em relação, principalmente, à reincidência, à audiência de custódia, enfim, uma série de pontos que precisam ser debatidos. A PEC que se apresenta pelo governo e que hoje está no Congresso e que vai ser discutida e debatida, do jeito que ela está desenhada, ela vai ter um impacto quase nulo em relação a, de fato, ao dia a dia do cidadão que quer uma sensação de segurança melhor, além de uma segurança melhor também, né? Então, a minha análise sobre a legislação é que essa PEC não vai resolver nada. Aliás, uma das sugestões era até que a oposição aprovasse do jeito que ela está, porque daqui a um ano a gente vai perceber que nada mudou, né, em relação a avanços naquilo que o cidadão precisa, que é sair da sua casa e ter uma sensação maior de segurança. Mas vai ser discutido agora lá no Congresso, talvez a gente consiga incluir outros temas que não foram incluídos originalmente na PEC da segurança, mas que, ao meu ver, como eu já disse e repito, não vai ter nenhum efeito prático no dia a dia do cidadão para melhorar a sensação de segurança. Hoje a gente tem câmeras em todos os lugares e a gente vê reproduzido crimes, né, como a gente viu aquele cidadão sendo assaltado com o celular e aí assassinado, se alugava ali a arma, se alugava até a moto, né? Ou aquela senhora que o bandido mordeu ela para tirar a sua aliança. Oi. Desculpe interrompê-lo, claro. É por conta do nosso tempo, a gente tem que entrar em outros assuntos, mas só para ficar claro aqui rapidinho. Então, o governo de São Paulo, não concorda com essa PEC da segurança, mas se propõe a trabalhar em conjunto com o governo por uma outra proposta? Sem dúvida, a discussão é importantíssima. A gente já fez isso. Eu participei como representando o governador Tarcísio em Brasília, quando o ministro Lewandowski apresentou a primeira versão da PEC. E outros governadores, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, estavam presentes e eu estava representando o governador Tarcísio. Sem dúvida, porque do jeito que ela está, realmente o efeito prático vai ser quase nulo. É claro que existe aí também um trabalho político do Congresso e o governo tem um número de votos também bastante expressivo no Congresso. Mas nós vamos apresentar, sem dúvida nenhuma, os deputados de São Paulo vão apresentar propostas e aí a gente vai começar a desenhar talvez uma nova sugestão de PEC, porque do jeito que está, ela não vai resolver nada. Obrigada. O Vinícius Murad quer entrar num outro ponto muito importante sobre São Paulo. Vai lá, Murad. Governador, sobre as cenas abertas de uso, como a gente conhece como Cracolândia, na região central da cidade. Eu sei que o senhor é um dos responsáveis pelas políticas estaduais, o senhor comanda a política estadual especificamente nessa área. E a oposição tem dito, apesar de o governo estadual comemorar os resultados do chamado Hub anti-crack,
que é uma iniciativa do governo estadual, que isso não está causando algum efeito prático positivo, porque a Cracolândia, na verdade, ela só está se espalhando. Isso é um argumento que eles têm levantado. O senhor até compartilhou algumas fotos com a gente. Eu queria que o senhor respondesse um pouco a essas críticas da oposição com relação a essa política. Olha, primeiro dizer que essa imagem que nós estamos acompanhando é a imagem de hoje, às 11 horas e 45 minutos. Hoje, esse é o número de pessoas aproximado da cena aberta de uso, conhecida como Cracolândia, na Rua dos Protestantes. Ali, ó, à direita é aquele muro também que foi discutido e questionado pelo PSOL, dá para ver na imagem à direita, né? O muro que foi construído, onde já existia um tapume, também aquelas grades. Eu estive aqui na CNN, quando nós implantamos as grades para deixar esse corredor de saúde livre para as ambulâncias poderem entrar, ou até mesmo as forças de segurança, no caso de algum tipo de ocorrência, a área social. E as duas ações foram questionadas, inclusive pelo PSOL, pela esquerda, pelo PT, né? E o que a gente quer mostrar ali é, de fato, a presença do Estado. Eu não sei se nessa foto a gente consegue identificar, mas a gente tem lá agentes da saúde atuando, agentes da assistência social atuando, em convencimento para essas pessoas, inclusive para seguir numa jornada de cuidados, ou de internação, nos hospitais especializados, ou até mesmo nas comunidades terapêuticas com os nossos acolhimentos. Nós multiplicamos por 5 o número de vagas para atender essa população. Já internamos ou tratamos 25 mil pessoas da região central da cidade de São Paulo. Por isso que a gente tem essa redução. O que existe na cidade de São Paulo, e é fato, e a gente também não pode negar, é que existem outras pequenas cenas abertas de uso em outras regiões. Aliás, essas sempre existiram, nós temos tudo mapeado. Uma delas, por exemplo, que diminuiu ao invés de aumentar, foi ali na Roberto Marinho, inclusive com a retomada das obras da linha 17, que estava sendo esperada lá para a Copa de 2014, essa cena aberta de uso lá da Roberto Marinho. Aqui perto do CEAGESP, a gente também tem um ponto importante. Em outros lugares da região central, ali embaixo do Minhocão, a gente também tinha uma cena aberta de uso que já, na verdade, já tem um histórico muito menor, 10, 15, 20 pessoas que se concentravam ali para fazer uso especial do crack. Então, o trabalho é exitoso, as imagens falam mais do que 1000 palavras que eu possa dizer aí. Nós já chegamos a ter 4 mil usuários quando era na Rua Helvétia e na Praça Princesa Isabel. Hoje de manhã, na parte da manhã e tarde, por volta de 100 a 200 usuários. À noite, esse número sobe e mais do que o número caiu, eu sei exatamente quem são aquelas pessoas que ali estão. Se eles já passaram por tratamento, qual tipo de equipamento já utilizaram. A gente tem a qualificação de todos os usuários que frequentam hoje as cenas abertas de uso. Também com as nossas ações da polícia, quando a gente faz a qualificação, você pode ver que não tem nenhum tipo de ocorrência de violência, até porque aquelas pessoas que estão ali, Vinícius, são pessoas em vulnerabilidade, Não são pessoas que estão lá armadas, que podem ter algum tipo de reação. Então a gente tem muito cuidado para fazer essa abordagem, treinamento para a polícia militar para poder acolher também esses usuários. Tem policial militar que aborda um usuário na região central que pede para ir para o hub. E aí ele leva essa pessoa voluntariamente para o hub para poder continuar e fazer o seu tratamento. Então nós estamos muito convictos de que as ações têm dado resultado. É claro que é um sonho da população de São Paulo ver a cena aberta de uso ser extinta. Tivemos outros governadores que anunciaram o fim da Cracolândia, E obviamente que isso nós não vamos fazer, não vamos repetir esse erro. Nós vamos ter o cuidado de continuar com acolhimento, assistência social, saúde e segurança. Só ali nas cenas abertas de uso, mais de 500 traficantes foram presos com imagens. Essas imagens que nós compartilhamos são imagens das câmeras inteligentes do nossa Muralha Paulista, inclusive em conjunto com o Smart Sampa da cidade de São Paulo, que ele atua em conjunto, porque o banco de dados é da Muralha Paulista e o Smart Sampa tem algumas câmeras e nós também temos as nossas câmeras. Mas essas câmeras se somam para a gente fazer todo esse monitoramento. Antigamente, antes do governador Tarcísio, a cena aberta de uso, a Cracolândia, era o melhor lugar para se esconder no Brasil. Você ia para lá e ninguém te identificava, você não sabia quem era. Hoje é o contrário, é o lugar mais assistido, monitorado e de acolhimento para essas pessoas em vulnerabilidade. Governador, muito obrigada por esse papo franco aqui no nosso Bastidores CNN. Fica o convite para uma próxima. O vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, esteve com a gente no plantão deste feriado. Aliás, bom descanso, governador. Até uma próxima. Para todos nós e um bom dia do trabalho a todos. Obrigada, meninos.